dois debatedores e expertos no assunto, nós também descobrimos o que precisa ser modificado ou algumas dicas do que precisa ser modificado nas redes sociais para que chegue realmente essa integração no currículo educacional. Bom, nós temos algumas perguntas de pessoas que querem saber muito da questão. Tem a Selma Bessa e a Valéria, que estão via Facebook querendo saber, e elas assistem preocupadas para saber a respeito da formação de professores, da formação das pessoas no aprendizado social nas redes sociais. Vou começar novamente pela Alice. Uhum. E o que você tem a dizer dessa questão da formação do profissional? Surge um termo chamado, professor Eduardo também, um termo chamado aprendizagem social. Será que a escola engole esse aprendizado social? Será que ele é um aliado a essa aprendizagem formal nas escolas, com essa mobilidade que está entrando nas escolas, com esse acesso às redes sociais na escola? Bom, na parte anterior eu disse que esse conhecimento que foi elaborado, ele está presente na vida de todo mundo, seja dos alunos, dos professores, da nova geração ou da geração anterior. Isso, como o Eduardo mesmo ressalta, é o que a gente chama, inclusive, de conflito na própria escola, né? Porque são gerações diferentes que têm usos diferentes, mas desse conhecimento. Agora, uma coisa bastante interessante que eu em debate anterior a gente já falou um pouco sobre isso, que é rede social, ela é uma rede social. Se ela fosse com objetivo de educação, ela seria uma rede educacional e não uma rede social. Lembrando, né, e tomando até a própria lembrança do Eduardo em momentos anteriores, a escola, ela quer escolarizar coisas que não são escolarizáveis. A rede social é uma delas. Então, como eu disse antes, se ela é não hierárquica, se ela é plurihierárquica, né, na verdade, se ela não tem hierarquia, se ela não tem coordenação, como é que ela faz parte de uma ação educativa, né? Então, o professor vai... E ela também tem que ser voluntária. Ela é livre, ela é voluntária, ela é por adesão e ela é colaborativa se quiser. Então, como é que... Se ela tem essa definição, como é que eu posso fazer disso um instrumento educacional? A não ser que a educação, o professor, use isso para ampliar o espaço da escola para outros espaços, mas a rede social não tem esse objetivo, ela não foi nem criada para isso. Então, a captura da rede social pela escola, muitas vezes é justamente isso, você trazer os alunos para um controle ainda maior do que aquele só do espaço físico da escola. Você controla ele também à distância. Então, ele tá na rede social, você está sabendo o que ele está fazendo, com quem ele se relaciona. Se a escola captura esse objeto que é social, o aluno vai ter que encontrar um outro lugar para ele ser livre, porque a escola já capturou aquilo. Aí eu fiquei imaginando assim, né? Aí já pensou que legal você abrir um Facebook, ter uma lição de matemática para fazer? Ou assim, lembrando, olha, você não entregou a tarefa de história, né? Então, veja só, se a gente está falando de rede social, a gente está um pouco misturando, né? E talvez essa mistura não seja a coisa mais adequada a se fazer na educação. Na formação de professor é um pouco diferente. Nós estamos falando com adultos que querem, talvez, montar uma rede colaborativa, de comunicação, de troca de experiência, mas que muitas vezes ela funciona só para aquele momento de formação, que depois ela se desmancha. Como alguns cursos na pós-graduação, etc., montam um grupo de estudo no Facebook ou em qualquer outra rede social, mas que, terminado o curso, terminado aquela formação, terminadas as aulas, aquele grupo se desmancha. E o aluno não, ele é obrigado a permanecer naquela rede. Então, já pensou que coisa mais persecutória, né? Ele está numa rede social e a escola vai lá e captura essa rede social, rede de amigos que ele tem, que ele não pode publicar mais o que ele quer, né? Então, eu acho um pouco complicado, a gente precisa pensar muito bem como fazer isso, principalmente na educação básica,
E na formação de professor, eu acho que é um pouco diferente, mas você também tem outros instrumentos de formação à distância, tem outros... Tem ambientes virtuais de aprendizagem, que o próprio nome já diz, que é ambiente virtual de aprendizagem, que ele é especificamente para isso, mas ele não é rede social, né? Professor Eduardo, e essa questão da escola que desconfia das redes sociais, da mobilidade, e tem essa formação de professores, como está perguntando a nossa amiga a respeito dessa formação de professores? Eu não acho que precise haver formação de professores para usar redes sociais, né? Eu acho que os professores estão usando redes sociais para uma finalidade de propósitos, sem que ninguém lhes tenha ensinado, lhes dado um curso. A questão que parece estar por detrás da pergunta é preciso ensinar os professores a usar as redes sociais para ensinar os seus alunos, né? Isso talvez seja necessário. Mas eu queria ligar isso com alguma coisa que a Alice falou, não é? O que ela disse é o seguinte: se a gente começar a usar a rede social para educar, os alunos vão ter de achar um outro lugar onde são livres. Isso, para mim, é uma consideração fantástica da escola, não é? Porque mostra que na escola não são livres, e se a escola vier a controlar a rede social, eles vão perder a rede social como um espaço de liberdade, como um espaço onde eles discutem o que querem, conversam com o que querem, aprendem o que querem. Acho realmente que vai ser um desastre se o aluno entrar, por exemplo, no Facebook e encontrar uma lição de matemática, uma lição de história, ou a cobrança de um trabalho. Mas isso, se acontecer, vai significar que a escola engoliu, digeriu, mastigou a rede social. Eu não acredito que essa seja a hipótese mais provável. Alice questionou se é possível fazer das redes sociais um espaço de aprendizagem quando elas foram feitas para outras finalidades. Na verdade, as redes sociais são coisas de múltiplas finalidades. Historicamente, na sua origem, o Facebook, que é a mais famosa das redes, foi criada para os criadores tentar encontrar meninas lá na Universidade de Harvard, marcar encontro e sair com elas, né? Era essa a finalidade imediata. Hoje a gente faz uma enormidade de coisas na rede. A gente conversa com amigos, troca opiniões, fica sabendo do que aconteceu no dia anterior, na hora anterior, lê jornal, discute na rede, troca figurinha, troca fotografia, faz uma enormidade de coisas. Isso é parte do aprendizado social, não é? A gente aprende quando a gente é informado, é capaz de discutir, é capaz de questionar, é capaz de ser questionado e ter de responder o questionamento. Isso é parte de um aprendizado social extremamente importante. A lição de história e a lição de matemática pode não ser tão importante para um aluno quanto ele ser capaz de entrar na rede e discutir com seus amigos, né? Hoje eu vi um exemplo no Facebook de uma adolescente que diz: pelos próximos 2 dias eu vou escrever absolutamente português correto aqui na rede, em vez de usar aquele jargão que adolescentes normalmente usam e que você não consegue sequer entender o que eles estão dizendo. E ela começou a escrever português escorreito, perfeito, sem erro de grafia, sem erro de sintaxe. Fiquei até admirado que ela conseguisse escrever um português daquele nível, né? Que está escondido, porque na rede ela faz. Mas isso mostra que ali na rede se exercitam competências e habilidades extremamente importantes, inclusive na área de comunicação, inclusive na área da língua materna. Mas o negócio fica escondido atrás das brincadeiras, atrás das gozações e coisas desse tipo. Então, a minha impressão é que a gente vai ter uma sociedade que é cada vez mais uma rede. A gente já faz uma enormidade de coisas pela rede, né? E a gente vai estar aprendendo nessa rede, nesses contactos em grande parte virtuais. Aquilo que a gente vai aprender
em contextos presenciais, face a face, com uma pessoa específica, vai ser uma coisa pequena diante da quantidade de coisas que nós aprendemos na vida. Então, na verdade, em vez de a gente trazer o mundo para dentro da escola, o mundo vai virar um ambiente enorme de aprendizagem, em que a gente aprende, como dizia Paulo Freire, interagindo, discutindo, dialogando, não é? Sobre o quê? Sobre as questões que realmente importam para a gente.